Irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Que nesse dia chuvoso, o dia do Senhor, nós venhamos a fixar o nosso pensamento nele, aquele que nos sustenta, aquele que nos guarda, aquele que é o Deus de toda graça, como diz o apóstolo Pedro. Vamos orar, pedir a graça de Deus mais uma vez sobre a sua igreja. Oremos. Soberano Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós nos encontramos aqui, Senhor, reunidos neste dia, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia que a tua igreja, Senhor, começou a se reunir para cultuá-lo. Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, para aprender da tua palavra, para cumprir aquilo que o Senhor ordena na tua palavra, que nós venhamos a crescer na graça, no conhecimento. Nós venhamos, ó Deus, a conhecer a Ti, Senhor, pela Tua Escritura, e que nós venhamos a crescer, Senhor, no conhecimento da Tua palavra, para que nós não venhamos, Senhor, a ser enganados, ludibriados por falsos ensinos, falsos profetas, mas que nós venhamos a dar ouvido somente à Tua voz, que é a Escritura, onde Tu se revela a nós, Senhor. Ó Deus, que cada um que esteja aqui nesta manhã, que o Senhor abra o entendimento ainda mais, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja auxiliando, administrando esse ensino, e que tudo, Senhor, que nós formos fazer, seja aqui, seja lá fora, Senhor, seja para a glória do Teu nome apenas, pois é isso que interessa para nós, a glória a Ti. Por isso, nesta manhã, Senhor, ser conosco, ser com os professores, ser com as crianças, e que tudo, Senhor, nós fomos aprender, nós venhamos a colocar em prática. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ler o Salmo 87, irmãos. Uma leitura alternada. Eu leio um versículo, os irmãos leiam outro. E no final todos lemos o último versículo. São 7 versículos apenas. Salmo 87. A palavra de Deus nos diz assim, Salmo 87, verso de número 1. Fundada por Ele sobre os montes santos. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Amém. O salmista ele vai falar de uma cidade onde o fundamento é o Senhor, tanto que ele começa o verso 1, fundada por Ele sobre os montes santos, ou esse montes santos podem também ser montes santificados ou de santidade. O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Então o salmista aqui, ele fala de uma cidade fundada pelo Senhor. Ele diz que o fundamento desta cidade, e ele diz que ele ama essa cidade, tanto no verso 2 ele diz: o Senhor ama as portas de Sião. Ele vai dizer que ele é o fundador, ele é o fundamento, e que ele ama essas portas, ele ama essa cidade. Ora, não é isso que
nós nos lembramos quando nós olhamos para a igreja ela é fundada pelo Senhor. E o Senhor ama a igreja, tanto que enviou seu Filho para morrer pelos seus. E o Senhor é o fundamento desta igreja, é o fundamento deste prédio chamado igreja. Ele é o fundamento. Este salmo fala de Sião como sendo destinada a ser a metrópole de judeus e gentios. A igreja é essa metrópole. A igreja tem judeus e tem gentios, que é a igreja, que é um só povo, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Então que Deus em Cristo nos abençoe, que nesta manhã mais uma vez nós venhamos a aprender com a sua palavra. Vamos para os hinos, irmãos. Nosso diácono Afrânio. Hino de número 132 e 223. Vivificação. Amém. Contrário. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar. Com teu santo e puro amor, vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador a querer nos atrair, sem teu fogo abrasador não podemos existir. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar. Com teu santo e puro amor, vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar. Com teu santo e puro amor, vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto a Salvador quer altivo resistir ao teu brando e santo amor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar. Com teu santo e puro amor,
Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Amém. O 2, 2, 3, oração do arrependido. Amém. Convencido estou, ó Cristo, de que o mundo é sempre vão. Quero, pois, viver contigo, sempre em doce comunhão. Toma, Salvador, minha débil mão, pois viver contigo eu quero, sempre em comunhão. Quanta dor, tristeza imensa sinto, ó Deus, ao me lembrar que vivi por tanto tempo tua causa desprezar. Toma, Salvador, minha débil mão, pois viver contigo eu quero, sempre em comunhão. Não mais quero a vida em glória, onde incauto me abismei na doutrina do Evangelho. De hoje em diante eu viverei. Toma. Quero os dons que me otorgaste. Quero os dons que me otorgaste, empregar no teu labor, trabalhando em tua igreja, bem firmada em teu amor. Toma, Salvador, minha débil mão, pois viver contigo eu quero, sempre em comunhão. Toma, Salvador, igreja. Deve ser o desejo do crente, né? Viver contigo eu quero, sempre
em comunhão. Esse deve ser o desejo nosso, de viver sempre em comunhão com o Senhor. Sempre estar aos seus pés, sempre entender que nós dependemos da sua graça em toda e qualquer situação, seja ela uma situação boa, seja ela uma tragédia. Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, lá no Evangelho de Marcos, continuando a leitura nele, no Evangelho. Domingo passado nós lemos sobre jejum, do verso 18 ao verso 22. Hoje nós vamos ler sobre que Jesus é Senhor do sábado, verso 23 até o verso 28. Uma leitura também alternada. Marcos capítulo 2, 23. Marcos capítulo 2, verso 23, diz assim a palavra de Deus: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Todos. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Quando R.C. Sproul vai comentar esse texto, ele vai dizer que os homens da época de Cristo se prendiam a tradições humanas, tanto que eles acrescentavam coisas que a lei não dizia. Hoje, do mesmo jeito, tem igrejas que se prendem à tradição, a doutrinas humanas, e esquece a palavra de Deus, esquece o que a Escritura diz. Tanto que eles também, os de hoje, os fariseus de hoje, colocam fardos pesadíssimos sobre pessoas, doutrinas humanas, doutrinas que não têm fundamento na Escritura. O nosso aprendizado na escola dominical, em casa, é para que nós venhamos a fortalecer as nossas bases, para que nós não venhamos a ser enganados por esses, como eram esses homens aqui. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Vamos para a chamada dos professores. Presente. Amém. Vamos orar, pedindo a graça de Deus sobre os professores e as crianças também, né? Pedir para nossa irmã Marleide orar, irmã Marleide, por favor.
Irmãos, graça e paz. Bom dia para todos. Meus queridos, na verdade, primeiro, Gustavo, você pode dar uma ajuda aqui, meu irmão? Você pode preparar um microfone aqui para quando os irmãos forem participar, eles falarem no microfone? Vou pegar aqui, ó. Irmãos, infelizmente, não consegui fazer aqui funcionar o slide aqui, o nosso projetor. Então, como eu já ia enviar em PDF para o grupo da igreja, eu vou enviar agora e os irmãos vão acompanhar pelo PDF, certo? Estou enviando aqui agora para os irmãos, para vocês acompanharem. É a nossa introdução à aula de escatologia, certo? Eu quero pedir que o Catulo, você faz um favor? Você pode ligar essa luz aqui, por favor? Ficou bom aí? Ficou, né? Tá ótimo, obrigado. Porque senão, até eu vou ficar com sono. Uma chuvinha dessa, tudo escurinho, né? Bom, vamos fazer a leitura bíblica, irmãos, de Mateus capítulo 24. Antes de iniciarmos a aula propriamente dita. Ok? Mateus 24. Vamos fazer uma leitura alternada, certo? Nós vamos até o 31. Vamos à leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar... vocês. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda.
Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da sua casa alguma coisa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamantarem naqueles dias. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Vede que vô-lo tenho predito. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vamos continuar a leitura até o final. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. E passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, todos, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amados, fizemos a leitura de todo o texto aqui, ok? Que nos informa muitas coisas, não é? Nós sabemos disso. Agora, vejam,
Nós não vamos observar tudo que é apresentado no texto hoje. Para vocês compreenderem algo, nós não estudamos teologia e não conseguimos dar todas as respostas e chegar a todas as resoluções numa sentada. Em pouco mais de 1 hora sentado no banco. Nós precisamos estudar bastante. Quando eu falo nós, eu e vocês. Certo? Então, de antemão, já preparo os irmãos que hoje nós temos a introdução. E hoje nós desenvolveremos a introdução. Como os irmãos viram aí no título, nós faremos aqui uma defesa da autoridade de Cristo e uma avaliação teológica do preterismo moderado. E não se preocupem, eu vou apresentar para os irmãos o que é o preterismo moderado. E por que moderado e não um outro preterismo, ok? Mas, repito, de antemão, muito do texto aqui, possivelmente no decorrer dessa aula, vai saltar a mente de vocês. E vocês vão querer perguntar: pastor, mas tal coisa o texto diz assim. O texto diz mesmo. Mas no decorrer das nossas aulas de escatologia, que serão alguns domingos, teremos alguns, talvez uns 5, possivelmente, nós vamos respondendo essas perguntas. Certo? À medida que formos caminhando, estudando, as respostas vão ser trazidas à tona. Ok? Então, se você está com o seu slide aí aberto, né? Eu quero só comunicá-lo que as nossas aulas, elas vão ter como base os escritos do pastor que já foi citado aqui pelo presbítero Hortêncio, R.C. Sproul. Ele escreveu livros sobre escatologia. Um dos livros que é mais conhecido dele é Os Últimos Dias Segundo Jesus. Certo? Esse é um dos livros mais conhecidos dele. Você encontra um resumo desse livro e das teses que ele desenvolve teológicas dentro da escatologia num livreto São Estes os Últimos Dias, da coleção Questões Cruciais para os Cristãos, publicado pela editora Fiel. Você encontra. Mas esse primeiro livro que mencionei, Os Últimos Dias Segundo Jesus, ele é uma publicação da Cultura Cristã, da nossa própria casa publicadora da IPB, certo? Então, se você tem interesse, você encontrará no site da Cultura Cristã, ok? Esse livro dele, Os Últimos Dias Segundo Jesus, envolve escatologia, mas trata diretamente da interpretação profética, certo? Mas, como eu falei, o objetivo principal dessa nossa primeira aula, meus amados, é avaliar o preterismo moderado. Avaliar. Ok? Então você pode pensar assim: pastor, faz sentido, não faz sentido? É isso mesmo, não é? Certo? Só para vocês entenderem, a época dos primeiros presbiterianos e dos puritanos também, eles tinham uma perspectiva diferente da contemporânea, não é? Na contemporaneidade, no nosso século, né? O nosso século é o século 21. O século dos puritanos era o século 19, não, 18, não é? E contemporâneo a eles ali, os presbiterianos de segunda reforma, que são os Covenanters, que seriam os puritanos escoceses. Eles tinham uma perspectiva escatológica diferente da atual. Atual que digo, não da presbiteriana do Brasil, mas atual que é comum entre todos. Todo mundo tem medo do futuro, ou pelo menos 99% das pessoas, não é? Tem medo do futuro, tem medo do que pode acontecer daqui a pouco, tem medo do que pode acontecer no piscar de olhos. Ixi, aconteceu, eita. Tem medo e olha para a história como um sinal de que, se as coisas estão piorando, é que está dando certo. Porque as coisas têm que ir de mal a pior para então Cristo voltar e resolver
o grande problema da humanidade, não é? Veja, de antemão eu já comunico a vocês que essa não é uma perspectiva reformada e não é uma perspectiva dos nossos primeiros pais, né? Aí vocês podem perguntar, então, pastor, não é a perspectiva dos nossos primeiros pais, não é a perspectiva reformada, mas é bíblica? Muito bem, você fez uma boa pergunta. Também não é bíblica. No decorrer das nossas aulas, nós vamos também desenvolver isso, desconstruindo muito do que foi criado no imaginário popular, escatológico, para então apresentar-lhes a verdade bíblica e a nossa verdade confessional, que é a real interpretação bíblica, ok? A nossa ênfase é apresentar o preterismo moderado hoje e avaliá-lo, mas óbvio, de maneira brevíssima, né? Como uma chave de leitura das profecias bíblicas. Veja, o nosso foco não é apenas a curiosidade futura, mas uma defesa da autoridade de Cristo e da infalibilidade das Escrituras contra o ceticismo moderno. Agora, antes de iniciarmos, né, propriamente dito, vocês podem estar se perguntando o que significa preterismo. Veja, a palavra preterismo é uma palavra em português, né? Preterismo, mas ela é originária do latim, que significa passado, indicando algo que já aconteceu, que passou, que foi realizado, não é? Ou que foi concluído ali, no tempo que passou. E que, aplicada à hermenêutica, meus irmãos, posiciona os eventos proféticos no passado histórico, não no futuro. Muito bom, pastor. Interessante. Um bocado de palavra, eu entendi uma só, passado. Tá certo. Então, aplicada à leitura, né? Porque a gente fala de hermenêutica, a gente fala de uma ferramenta que nos ajuda a interpretar. A hermenêutica bíblica, ela nos ajuda a interpretar as Escrituras. Se eu uso uma lente preterista moderada para ler as Escrituras, e eu vou ao texto de Mateus 24, que acabamos de ler, é um texto profético, ok? Ok? É um texto profético. Eu, como preterista moderado, eu compreendo, tudo isso se cumpriu. Ponto. Isso é o preterismo, pastor? Moderado? Preterismo escatológico? Sim, esse é o preterismo moderado, preterismo escatológico, certo? De antemão eu já comunico também a vocês que você pode ser uma milenista e ser um preterista moderado. Agora também você pode ser um pós-milenista, o que é muito melhor, né? E ser um preterista moderado, obviamente, não é? Só para vocês compreenderem que você ser um presbiteriano do Brasil e ser um preterista moderado não fere em nada a verdade bíblica, pelo contrário, e não fere em nada a verdade confessional, pelo contrário, ok? Passemos então o nosso primeiro slide, né? Para vocês entenderem a importância do tema, meus irmãos, né? Nós precisamos olhar para o ataque de um dos maiores intelectuais, ou pelo menos são o que os céticos dizem, né? São os que os secularizados dizem. Um dos maiores intelectuais do século XX, chamado Bertrand Russell. Ok? Ele foi um filósofo. E como filósofo, ele se apegou a muitos assuntos, à luz da filosofia que ele acreditava. Ele era um cético. Ele era um ateu convicto. Ele escreveu um livro intitulado Por que Não Sou Cristão? Vê que coisa. Só daí você já percebe que ele realmente era um ateu, não é? Não acreditava no único Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo. Bom, nesse livro, Russell acusa Jesus de ter errado sobre o tempo de sua própria volta. Por exemplo, ele cita textos como Mateus 10, 23 e 16, 28, para dizer que Jesus acreditava que sua segunda vinda ocorreria enquanto seus contemporâneos ainda estivessem vivos,
Como a vinda visível em glória não ocorreu naquela época, Russell conclui que Jesus falhou no seu teste bíblico como profeta, que seria a precisão das predições. Vocês lembram como um profeta era avaliado na antiga aliança? O profeta falou. O povo fazia o que na época? Esse é um falso profeta. Bom, se ele tivesse realmente frutos de falso profeta, ele seria acusado como tal e seria julgado logo. Mas se não, tinha que esperar. O profeta falou, espera cumprir. Se não cumprir, o que aconteceria? Exatamente. Julgado. Seria punido. E seria a morte. Ok? Russell não tem essa crença. A moral de Russell era deturpada, corrompida. Era humanista, secularizada, ateísta. Não é? Por mais que, suponho eu, que para um cristão, ele desejaria que o cristão fosse apedrejado. Possivelmente. É muito provável. Mas, veja, Russell ele apresentou essa tese. Jesus é um falso profeta. Por que não se cumpriu o que ele falou? Ele pregou tanta coisa e falou de algumas coisas futuras e não aconteceram, a sua vinda em glória. Então, chego à seguinte conclusão: Jesus é um falso profeta. Por que acreditarei num falso profeta? Agora veja, você percebe como Russell ele toca em algo que vai num fundamento que deve ser a base para todo cristão? Quer seja ele um preterista moderado, quer seja ele um futurista. Qual é a base, pastor? A infalibilidade bíblica e a fidelidade de Cristo Jesus. As profecias que ele declarou. Isso é o fundamento, irmãos. Você pode perguntar para qualquer cristão: Jesus é mentiroso? Ele vai dizer não. Claro que não. Chegaria um ateísta como Russell e conversaria com ele: Jesus é mentiroso, Caldenir? Não. Mas ele não mentiu ao declarar que isso aconteceria e não aconteceu? Não, veja bem. Ele não mentiu. Eu tenho uma resposta para o seu questionamento, Russell. Qual é? Isso vai acontecer no futuro. Pronto. Só que aí surge um problema, não da parte de Russell, da nossa parte como cristãos. Nós fugimos da interpretação correta das Escrituras, ignorando o que está na própria declaração de Cristo Jesus, meus amados. Agora veja, sem fugir aqui da ideia, né? Veja como Sproul, não é? Responde Russell. Sproul responde Russell no seu livro. Ele diz que há uma ironia nisso que Russell concluiu. Porque a mesma profecia usada por ele para tentar desmascarar Jesus, que é o Sermão do Monte das Oliveiras, o que nós lemos aqui em Mateus 24, contém predições espantosamente precisas sobre a destruição do templo e a queda de Jerusalém. Esses eventos aconteceram ou não, irmãos? A destruição do templo e a queda de Jerusalém aconteceram? Sim. Historiadores registraram isso. No ano 70 depois de Cristo, 40 anos depois de Jesus Cristo ter declarado essas palavras, Jesus disse no início: que lindo esse templo, né? Os discípulos ficaram boquiabertos. Aí ele, realmente é bonito. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Ok? Alguém pode até pensar assim: ah, pastor, mas sobrou pedra sobre pedra. Tem um muro lá, ó. Mas, irmãos, aquele muro realmente era um muro. Não era a parede do templo. É um muro externo, que na realidade ele dividia o templo, o espaço do templo, onde realmente ficava o templo, e ao lado a casa de Herodes, o palácio de Herodes. Aquele muro ali, compreenderam? Então assim, quando os judeus vão até o muro hoje, né? É óbvio que isso é uma curiosidade.
Eles vão para lamentar, mas ao mesmo tempo para fazer uma oração, pedindo para que aquilo seja restaurado, porque eles não adoram mais a Deus. Os judeus não, porque para eles o templo era o lugar para isso. Então eles não fazem mais a adoração que eles faziam antes, compreendem? Então quando Deus fez isso com os judeus, aí é que eu já estou adiantando um pouco, né? Só para vocês compreenderem. Deus cessou a adoração dos judeus, ou que eles supunham que era uma adoração, não é? Porque Cristo disse: chegará um momento que não será no templo nem no monte. Não foi o que ele disse para a mulher samaritana? Será em espírito e em verdade. Mas os judeus, eles amavam tanto o templo, e eu acho que você vai lembrar disso, que Jesus, quando repreende os judeus ali no Sermão da Montanha, o primeiro sermão sobre a montanha, que é sobre o Monte das Oliveiras, né? O primeiro sermão do monte, que é em Mateus 5, 6 e 7, lá no capítulo 5, do versículo 17 em diante, Jesus repreende aqueles que fazem juramentos. Como? Não porque fazem juramentos por si só, porque nós sabemos que não é pecado jurar. É pecado jurar em nome da pessoa errada. Você tem que jurar em nome de Deus. De fato, se você quer jurar. Se não, você quer dar uma de esperto, como os judeus faziam na época. Tanto que os judeus não juravam em nome de Deus, porque quebraria o terceiro mandamento, né? Aí Jesus os repreende, porque alguns juravam em nome de quê? Em nome do templo. Porque o templo é sagrado. Todo judeu sabia. Pra vocês verem como essa ideia tomava o imaginário do judeu à época de Cristo. E não somente à época de Cristo, hoje também. Alguns que ainda se mantêm nessa religião, porque outros já abandonaram, seguindo o caminho dos saduceus, né? Que eram céticos, ok? Mas Sproul, veja, Sproul ele responde, não é? Russell parece que não quis olhar para a história. Vê o problema, né? Um ateu, ele, assim, ele poderia ser pelo menos justo e ter lido a história, mas ele preferiu não fazer isso. Ele preferiu só atacar a credibilidade de Cristo Jesus. E a época, você vê, a época as pessoas falaram, é o maior intelectual. Mas como é que pode, né? Uma mente tão iluminada, entre aspas, vomitar tanto lixo como esse homem fez? Falta de Cristo, Jesus, irmãos. Um homem não era convertido, não havia vida verdadeira ali, ok? Agora, diferente de outros teólogos que tentam espiritualizar ou adiar o significado de esta geração que está no texto, Sproul concorda com Russell que Jesus estava de fato referindo-se a seus contemporâneos do primeiro século. Russell acertou nesse sentido. Era para ter cumprido no primeiro século, só que ele não leu a história. Ele deveria ter lido. Ele ficou preso só no versículo 34. Olha, Mateus 24, versículo 34 diz assim, só para vocês entenderem: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Jesus diz: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Russell vai nisso. Aí diz: não cumpriu porque ele não leu a história. Historiadores registraram isso, irmãos. Até historiadores que não são cristãos concordam com isso. Mas Russell, ele tinha lá no fundo do seu coração um ódio pelo cristianismo. Por isso que ele escreveu: porque não sou cristão. Não é? Para blasfemar contra Deus. Agora, diferente de outros teólogos, alguns vão na contramão. Não, veja. Pode falar, meu irmão. Esta geração. Uhum. Sim. Sim.
Não, acho que não. Assim, a gente precisa entender como gerações eram contadas à época da Escritura. Uma base para isso seria voltarmos para o Antigo Testamento. Quantos anos a geração que saiu do Egito e que caminhou pelo deserto até a entrada de Canaã peregrinou ali no deserto? Bom, essa é a base numérica para se calcular biblicamente uma geração: 40 anos. Então você vê que dá o número certinho do tempo em que Jerusalém foi destruída, em que o templo foi destruído e Jerusalém foi expulsa da cidade. Jesus completou ali o seu ministério, né? Realizou o seu ministério durante 3 anos, a partir dos 30, não é? Anos de idade. 40 anos depois de declarar essa profecia, 40 anos, né? Mais ou menos, 3 mais ou menos aí, cumpriu-se a profecia no ano 70 depois de Cristo. Esta geração, quando ele fala, é com essa mentalidade judaica. Então assim, algumas pessoas até argumentam dessa seguinte forma: ah, mas eles não esperavam isso. Quando Jesus fala essa geração, isso já era comum eles compreenderem. Geração, então vai ser rápido. 40 anos? 40 anos não são 1000. 40 anos não é um século, não é? São 40 anos, então vai ser rápido. E realmente, contando desse modo, é rápido, né? Então quando Jesus fala aqui, né? Se a gente ler de novo aqui, como o senhor perguntou, no versículo 34, ele diz: em verdade vos digo que não demorará mais de 40 anos sem que tudo isso aconteça. Certo? Não demorará mais de 40 anos sem que tudo isso aconteça. Ele diz, não é? Mas esperem. Então eles esperaram, trabalhando, avançando o reino de Deus, não é? Porque mais para frente nós vamos perceber que o que se fala aqui não envolvia um final escatológico para toda a humanidade, certo? Era uma profecia contra Israel, no momento onde Deus de fato estaria dissolvendo a sua aliança com o povo de Israel. Vocês lembram lá de Romanos 11? Da figueira, não é isso? É oliveira, né? Perdão. Tinha uma oliveira com um ramo. Não é o que Paulo fala lá em Romanos 11? Um ramo foi cortado, certo? O outro ramo de oliveira brava foi enxertado. Esse ramo de oliveira brava é a igreja, nós entendemos, porque ele fala muito claramente, né? São os gentios, a igreja, em Romanos 11. O outro ramo foi cortado, correto? Eu compreendo que o momento em que Deus cortou esse ramo foi nessa época aí. Concretizou-se ali. Porque Cristo já, enquanto caminhou entre os homens, ele já declarava: olha, vocês estão subvertendo a verdade, vocês estão indo na contramão do que o meu pai estabeleceu. Olha, o presbítero Hortêncio mencionou o quê? O presbítero Hortêncio ele mencionou hoje aqui de manhã, nessa leitura de Marcos 2, né? Do versículo 15, do versículo 23 até o último, né? Finalizando o capítulo 2 de Marcos, sobre o sábado. Você vê o argumento de Cristo, né? Cristo não está dizendo que nós podemos, no dia do Senhor, fazer o que quisermos. Mas Cristo diz que, gente, eles estão comendo. Vocês não estão entendendo o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo algo que é básico. Davi, na antiga aliança, fez isso. Tomando o pão da proposição. Então, meus queridos, calma lá. O problema é que vocês, em Marcos ele fala isso, salvo engano, capítulo 8, 7 ou 8, talvez. O nosso Senhor, ele expõe os fariseus, porque os fariseus decidiram abandonar a lei de Deus, o que nós chamamos protestantes de sola escritura,
E eles abandonaram a lei de Deus e abraçaram as tradições. E Jesus dá um exemplo. Por exemplo, Jesus dá um exemplo, né? Por exemplo, redundante. Jesus, ele exemplifica isso. De que maneira ele exemplifica isso? Ele fala sobre o 5º mandamento, honrar pai e mãe. E como leis civis judaicas exigiam que se cuidasse de um idoso. Você tem que cuidar do idoso, de uma viúva, por exemplo, né? E se fosse a sua mãe? O cuidado tinha que ser mesmo, né? Porque envolvia o cuidado com o idoso, um necessitado, mais o 5º mandamento, honra pai e mãe. Então tem que cuidar. Mas os fariseus, né, e os anciãos, muito espertos, criaram uma lei para adiantar o cumprimento dessa lei civil judaica. Bom, você pega um montante e você pode pagar e já resolver esse problema. E não precisa mais cuidar de sua mãe, do idoso, e ficar livre para fazer o que você quiser. Isso é errado. E nós cristãos chamamos de antibíblico. O judeu não, porque o judeu ele crê na Torá escrita e na Torá oral. Nós não podemos falar que nós somos irmãos dos judeus. Certo, queridos? Alguns teólogos, até alguns reformados, dizem que os judeus são os nossos irmãos mais velhos. Isso é errado. É totalmente errado. Porque os judeus, eles não têm o mesmo fundamento teológico e verdadeiro, biblicamente falando, que nós temos. Nós cremos na Trindade. Nós cremos na Escritura como única regra de fé e prática. Eles não creem na Trindade. Eles não creem na Escritura como única regra de fé e prática. Eles continuam mantendo o que Cristo denunciou. Olha aqui para você ver, né? Continuam mantendo o que Jesus denunciou. Vocês escolhem a tradição ao invés da lei de meu pai. Jesus começou a denunciar. Sabe onde foi o cume disso tudo? É o que Pedro e Estevão, em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 7 fazem. Eles denunciam. O que é que eles falam? Vocês crucificaram quem? O filho de... Meus irmãos, poderia Deus deixar impune aqueles que mataram o seu filho? Veja o que Deus fez. Veja o que Deus fez. O que é até interessante, né, do ponto de vista da narrativa. Jesus aqui, em Mateus 24, ele, em Jerusalém, na sua última semana, olhando para o templo, no Monte das Oliveiras, os discípulos admirados com o templo e com a beleza. E sim, irmãos, o templo era belíssimo. Historiadores da época diziam que era uma das maravilhas que existiam no mundo, de tão belo que era. Mas Deus destruiu. Eles pensavam que tinham feito isso com Cristo, né? Vamos crucificar esse homem que alega ser o Filho de Deus, o Filho do homem, né? Aquele que vem em nome de Deus. Ele fala muita coisa, nos expõe. Vamos matá-lo. Tinha muita coisa envolvida, né? Uma delas era inveja. Eles invejavam o Senhor, por isso o odiavam e queriam matá-lo. Entre aspas, destruíram Jesus, não é? Usando dos romanos para colocarem para colocá-lo numa cruz, crucificando. Mas o que aconteceu? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para mostrar, para dar testemunho para o mundo quem ele era, realmente o Filho de Deus. Então imaginem, os discípulos ouviram isso aqui. O templo vai ser destruído, não vai sobrar pedra sobre pedra. Eita, é mesmo? É, não vai sobrar. E ele ressuscita. Imagine. Meu Deus, tudo o que ele falou vai acontecer. Vamos nos preparar. O mundo vai ouvir sobre ele, como ele disse. E, meus irmãos, isso é real. Então tem todo, pra vocês entenderem, né? Para vocês entenderem, né? Tem todo um pano de fundo histórico. Muito bem, é verdade.
Ele ensinava através da lei e dos profetas sobre ele, né? E os discípulos ficaram assim. Mas quando ele partiu o pão, né? Sacramento. Partindo o pão. Exatamente. Mas é isso, irmãos. Veja, agora me deixe olhar aqui para o que está no nosso slide, né? Que na verdade eu não cheguei nem a ler o slide. Vocês viram, né? Perceberam? Tem uma citação aí do Bertrand Russell, do livro, né? Ele diz: ele pensou que sua segunda vinda certamente ocorreria em meio a nuvens de glória, antes da morte de todas as pessoas que viviam naquela ocasião. A este respeito, ele não era tão sábio. Olha como ele fala. Com acidez, né? Com deboche. Não levando a sério, não é? Minimamente, as palavras do Senhor. Aí é apresentada uma grave acusação. Agora veja. Essa acusação, ela se reflete numa ameaça. Bom, se a profecia cronológica de Jesus falhou, a integridade bíblica, ela vai desmoronar. Se falhou, ela desmorona. Ok? Mas nós sabemos, não falhou. Certo? O ponto central do conflito é o seguinte, óbvio, no Sermão do Monte das Oliveiras. Como falei, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Como nós já conversamos aqui, inclusive, não é? Que o diácono Elísio perguntou, geração se conta desse modo, ok? Biblicamente falando, esse é o prazo temporal, certo? Bom, aí surge então um dilema hermenêutico. Você pode acompanhar nos slides ali, aí eu já estou no 4º slide, tá? O dilema hermenêutico é o seguinte: estamos num beco sem saída? Ou eu tenho uma leitura literal absoluta ou uma leitura futurista flexível? Se eu tenho uma leitura literal absoluta do texto bíblico, o mundo não acabou em 40 anos. Se não acabou, está errado, né? Se eu tenho, calma aí. Nós estamos falando de pressupostos, ó. Imagina isso. Você tem um óculos para fazer a sua leitura. Esse é o seu pressuposto. Certo? É a maneira que você vai para o texto bíblico. Se você tem essa maneira literal absoluta, que ignora o gênero literário, que ignora o texto bíblico original, certo? Que ignora uma interpretação e um esforço que deve se fazer para interpretar a Bíblia, você vai entender o seguinte: bom, o mundo não acabou em 40 anos. Qual é a consequência? Jesus errou. Essa é a consequência, né? Essa é a consequência. Agora, tem a outra maneira, que também é errada, que é ser futurista flexível. O que você faz? Não, eu olho para o texto. Não, veja bem, essa profecia é para o nosso futuro. Como assim, pastor? Nosso, nós. Não para o deles, é para o nosso. Qual o problema? Que consequência isso gerará? A distorção da intenção e do texto original. Ah, pastor, mas então vamos colocar na balança. Que erro é pior? Acreditar que Jesus errou ou errar interpretando? Aí também tá de brincadeira, né? Você tem que ir para o certo. Os dois erros vão levar para um erro. Óbvio que a consequência será mais danosa. Você vai ser cético quanto a Cristo. Aí vê que coisa, né? Jesus errou. Se Jesus errou, eu vou acreditar nesse homem. No outro não. Jesus não errou. Aí o seu fundamento é esse. E vejam, irmãos, essa resposta futurista, ela surgiu exatamente para isso. Ela surgiu exatamente para tentar responder os céticos, aqueles que criticaram Jesus. Ah, pastor, então vamos analisar do ponto de vista da intenção. Foi uma boa intenção, não foi? Sim ou não, irmãos? Foi uma boa intenção.
Eu quero fazer uma apologética em favor de Cristo Jesus. Ok, foi uma boa intenção. Mas ainda assim, mesmo a pessoa com boa intenção, ela pode errar. Pois é. Não é? Ainda assim, pode-se errar. Mas veja, surge o século XIX e os homens vão olhando para tudo isso e vão tentando trazer respostas. E desenvolveram uma escatologia, não é? Ali no século XIX, surge algo chamado liberalismo teológico, que é influenciado pelo evolucionismo, que reduz o reino de Deus a valores éticos, descartando o sobrenatural. Olhando para essa realidade do século XIX, um homem chamado Albert Schweitzer, ele rompeu com isso. Ele introduziu algo que foi chamado de escatologia consistente. Ele dizia o seguinte: olha, Jesus ele esperava um fim catastrófico, iminente, de forma tão fervorosa que quando não aconteceu, ele morreu como um homem decepcionado. Meus queridos, essa perspectiva, ela deixou a autoridade de Cristo em ruínas do mesmo jeito. Ele tentou responder a essa crítica liberal, continuando sendo liberal. O problema continuou. Não, se cumpriu. Cumpriu sim. De que maneira? Na tristeza de Cristo, na decepção de Cristo. E foi isso. Nada mais vai acontecer. Não espere nada. Aliada à filosofia evolucionista, a escola religiosa histórica do século XIX considerou então isso axiomático. O quê? Que todas as religiões passem por um estágio. Como assim, pastor? Vejam, abra aí o slide número 5. Você vai ver o estágio que os liberais, como Schweitzer e tantos outros, entendiam. Toda religião começa com animismo. Como assim, pastor? Numa crença de olhar para a natureza e crer que a natureza é Deus, e crer que os elementos da natureza têm um certo poder, e crer que faz parte de uma grande força do universo, e que estamos todos conectados. Toda religião começa assim, segundo os liberais. Depois, nessa evolução, ela vai para um politeísmo, onde vários deuses surgem, e nós começamos a adorar vários deuses. Daí então ela evolui para o enoteísmo. O que é o enoteísmo? É o seguinte: eu creio num Deus, o Claudemir crê no outro Deus, o diácono Afrânio crê num terceiro Deus. Eu não sou politeísta, eu creio num Deus só, mas eu acredito que o Deus do Claudemir e do Afrânio são verdadeiros. Ou seja, eu considero que existem vários deuses, para então chegar ao monoteísmo. O monoteísmo tem a crença básica de que só existe um Deus único verdadeiro. E os outros seres que alegam ser divindades, o que são? Para o cristianismo, por exemplo, eles são demônios. Nós somos monoteístas, não é? Para os judeus também. Eles não são deuses propriamente dito, como um enoteísta acreditaria, certo? Então veja, os liberais, eles acreditavam desse modo. Eles não estavam preocupados com um reino escatológico. Eles estavam preocupados com uma evolução moral, uma evolução ética. Por isso você olha para a sociedade judaica e você vê, olha os princípios éticos que eles tinham. Mas Deus não existe de verdade. Jesus ter falado tudo isso, falou de uma vinda, falou de um juízo, do dia do Senhor. Não, mas isso aí não vai acontecer não, rapaz. Vamos nos preocupar com a ética, com o ser bonzinho. O que vale é o que nós estamos vivendo aqui. Nós somos existencialistas. Fora daqui, tem nada. Vê que coisa. Eram pessoas sem esperança.
não é? Desculpa aqui. Eram pessoas sem esperança. Não havia esperança, porque não havia fé. Não é? Um problema fora e temos um problema dentro também. Não é verdade? Porque surgem outras escatologias agora dentro do próprio cristianismo, não é? Veja, o título aí no slide 6, né, o reino fracassado, a escatologia consistente de Schweitzer define bem a perspectiva dele. Como é que a pessoa pode acreditar no reino de Deus, dizer que acredita em Cristo Jesus, e Schweitzer acreditava que Jesus existia historicamente, tá, irmãos? Ele acreditava nisso. Foi ele que desenvolveu a tese e as pesquisas do Jesus histórico. Ele acreditava nisso. Não, Jesus realmente existiu na história. Mas falar o que ele falou sobre uma volta, um juízo, um negócio transcendente, isso não vai acontecer não. Isso é demais. Tudo se cumpriu na cruz, na derrota dele. Ele cria num Deus derrotado. Se é que se pode chamar de Deus, não sabe nem se dizer se ele acreditava que Cristo realmente era Deus nesse sentido, não é? Possivelmente não, né? Acho que está mais claro do que isso, né? Como disse, embora ele procurasse interpretar a vida de Jesus contra o cenário de uma escatologia transcendente, ele conclui que as próprias expectativas escatológicas de Jesus não se realizaram. Não se realizaram. E o slide 6 representa muito bem, não é? Há uma expectativa catastrófica do reino. A conclusão trágica de Schweitzer é o seguinte: um adiamento da parousia do reino do Senhor. Schweitzer, ele pode ter até uma perspectiva que pode se chamar de teísmo aberto. Como assim, pastor? Você pode mudar os planos de Deus para o futuro. Nós podemos mudar os planos de Deus, irmãos, para o futuro? Nunca, é isso mesmo. Mas para Schweitzer parecia que sim. Você percebe? Essa é uma conclusão. Jesus disse: eu vou voltar em grande glória e julgarei vocês. E ele disse: ele morreu, como é que isso vai acontecer? Percebe? Ele tinha um problemão, né? Agora veja, respostas escatológicas surgiram aí. No slide 7 nós temos aí a escatologia realizada de Dodge. Para responder Schweitzer, surgiram essas visões. A de Dodge, por exemplo, onde ele propôs essa escatologia, dizendo que o reino já veio plenamente em Cristo. Entendendo que a escatologia da igreja primitiva possui dois aspectos. De um lado, nós acreditamos que com a vinda de Cristo, a plenitude dos tempos já veio. As profecias foram cumpridas e o reino de Deus foi inaugurado na terra. Por outro lado, nós temos a expectativa de uma consumação ainda por vir, ainda por ocorrer no futuro. Sim, nós cremos nisso. Das duas maneiras, só que óbvio, Dodge tinha os seus problemas. Mas as respostas começaram a surgir, meus amados irmãos. Como por exemplo, Heider-Boss, ou Heider-Boss, né, como você quiser pronunciar. No slide 8, né? Kuhlman e Heider-Boss desenvolveram a ideia do já e ainda não. Eles usam a analogia do dia D e o dia V. O dia D foi o dia na Segunda Guerra Mundial, onde a vitória decisiva foi ganha. E então eles aplicavam essa perspectiva do dia D ao dia da vitória que foi ganha na cruz. O dia da vitória foi determinado. A cruz, irmãos. Para nós no passado, para os contemporâneos de Cristo ali no presente, mas para os que estavam na antiga aliança, o seu futuro. Compreendem? Mas a vitória foi na cruz. Nada mais precisará ser feito. A vitória é certa, já, mas plenamente ainda não. Pois existirá o dia V, o dia da vitória plena, a vitória certa, a vitória completa, onde todos os inimigos, inclusive a morte, serão
derrotados. Não é bíblico isso? A morte é o último inimigo a ser derrotado? Pois é. Esse é um problema que os preteristas totais têm que enfrentar. Certo? Eles têm que enfrentar esse grande problema aí. Olha, você pode até ver no slide 9 aí a metáfora suprema, né, do dia D e do dia V, especificamente de Oscar Cullmann, tá? No slide 9. Saltando para o slide 10, né, eu quero apresentar para vocês uma nova lente, que seria a introdução à hermenêutica preterista. E o que é o preterismo? Já falamos, né? E nós acreditamos que é a resposta direta ao ceticismo, ok? Ah, pastor, mas existem outras perspectivas, outras opiniões sobre o reino e escatologia? Sim. Quantos aqui já ouviram falar no dispensacionalismo? Levante a mão. Uma boa parte, né? Quantos aí já assistiram Deixados para Trás? Levantem a mão aí. Eita, rapaz. Tiveram muito pesadelo? Vejam, queridos, aquela produção cinematográfica e de livros, né, Deixados para Trás, é uma produção dispensacionalista. Como assim, pastor? Eles têm uma perspectiva futurista do reino de Deus. O reino de Deus não está hoje entre nós. Ele acontecerá no futuro. O que nós vivemos hoje? Uma dispensação chamada dispensação da graça. Depois surgirá uma outra, e por aí vai, ok? Mas eles são futuristas. Quanto a profecias, eles têm essa interpretação. Por exemplo, Mateus 24. Isso aqui cumpriu não, isso aqui é futuro. Isso aqui é para a época do milênio. Jesus vem e julga, aí depois disso aqui vai ter o milênio. Isso aqui é um sinal de que nós ainda não estamos no milênio. Por exemplo, eles interpretam desse modo, e é errado. Nós vamos, no decorrer das nossas aulas, apresentar o porquê isso é errado, ok? Para o dispensacionalista, que é futurista, o reino não terá sido consumado até a segunda vinda, e semelhantemente, não é? Depois deles, depois não, né? Durante esse período, sistematizaram-se várias formas de preterismo. Os preteristas argumentam que não só o reino é uma realidade presente, e todos nós cremos assim como reformados, não é? O reino de Deus é uma realidade presente. Jesus Cristo inaugurou o reino. Sim, ele inaugurou o reino. Ele não precisa de um trono literal no meio de Jerusalém, lá no Oriente, para dizer: estou reinando. Ele não precisa. Até porque a promessa dada a Davi foi: o trono dele será perpétuo, será eterno, caracterizando a sua natureza. Não será um trono desses que nem se iguala ao trono que o Senhor tem. Não será mesmo. Nós cremos, como preteristas, não é? Em um sentido histórico real, e que a parousia, essa volta para o julgamento do Senhor, em Mateus 24, já aconteceu. Mas nós vamos explicar tudo isso, tá, irmãos? Calma aí. Passe para o slide 11 aí, certo? E após a leitura do slide 11, eu vou abrir para a participação dos irmãos, certo? Para termos alguns minutos, 10 a 15 minutos de participação. Eu quero só que vocês entendam a diferença aí, separando a ortodoxia da heresia. Isso é o mais importante para hoje. Pra vocês entenderem a diferença do preterismo parcial ou moderado para o preterismo radical, o preterismo total, que é o preterismo que é herético, certo? Veja, o preterismo radical crê que o reino de Deus é uma realidade presente. Sim. O moderado também. Ele crê no cumprimento principal das profecias, ali em Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, onde o templo foi destruído e Jerusalém foi expulsa. As profecias se cumpriram no passado, certo?
Como um preterista total crê? Ele crê que todas se cumpriram, todas, irmãos, todas. Até o grande julgamento. Eles creem que todas já aconteceram. Até o grande julgamento. Vocês estão entendendo? Isso um preterista herético. Ele crê que tudo se cumpriu mesmo. Jesus não vai voltar para nada. Vê que coisa absurda. Nós, moderados, nós cremos que as profecias se cumpriram parcialmente. Por exemplo, Mateus 24 se cumpriu. Sim. Mas e a segunda vinda? Não, estamos esperando. Ele vai voltar para julgar todos os homens, vivos e os mortos que serão ressuscitados para serem julgados também. Não só o julgamento, como a derrota de todos os seus inimigos. Já mencionei aqui, a morte. Se você algum dia encontrar um preterista total aí, alguém que fala isso, né, aos quatro cantos, aos quatro ventos: ah, Jesus não vai voltar mais não, Jesus já voltou e pronto, e já era. Você pergunta, é? E quando Paulo fala à igreja em Corinto que a morte será derrotada, será exterminada, onde é que fica isso? Onde é que fica isso? Porque nós cremos que isso é transcendente, não é, irmãos? Deus criou um jardim e ali o homem conhecia a morte? Sim ou não, irmãos? Deus voltará a os seus eleitos, os seus escolhidos, que nenhum deles se perderá, a esse mesmo status. A morte será extinta. O problema desses preteristas radicais e totais é esse: eles não são crentes. Não creem nisso. E isso é errado, irmãos. Essas outras declarações proféticas bíblicas da vitória do Senhor sobre esses inimigos e julgamento ainda acontecerão. Nós aguardamos. Um preterista radical, o que ele pensa sobre a segunda vinda visível e pessoal? Já aconteceu, e espiritualmente. Nós acreditamos que nós, os parciais, olha aí para as colunas do preterismo moderado, é a coluna que tem um nomezinho dourado aí. Nós acreditamos que acontecerá em um evento futuro. E a ressurreição física dos corpos, eles acreditam que foi apenas um evento espiritual. Nós acreditamos que é um evento futuro e corporal. Isso sim é futuro. Segunda vinda para julgamento, ressurreição corporal, sim, isso é futuro para todos os homens de todas as eras. Poderia, creio eu, que era, mas alguém pode alegar que não era, uma expectativa de Moisés, por exemplo, morrer e ressuscitar e ser julgado. Mas, meus irmãos, isso acontecerá. Acontecerá. Ok? A nossa aula de hoje foi um caminho para nós culminarmos exatamente nisso e apresentarmos essa perspectiva e já deixarmos muito claro para os irmãos que há uma diferença dentro dessa própria escola de interpretação profética e escatológica. Ok? Algum irmão quer comentar alguma coisa? O diácono Rafael está com o microfone. Os irmãos podem levantar as mãos, por favor. O diácono Afrânio, você pode trazer aqui para o diácono Afrânio, por favor, diácono? Diácono Afrânio para o diácono. Trazer para o diácono. Só uma pergunta, pastor. Nós temos o preterista radical, né, e o preterista moderado. Sim. Quem seriam hoje os preteristas radicais? Seriam os liberais. Seriam aqueles que não creem. Isso é implícito, tá? Isso está implícito. Eles podem até declarar diferente, mas não creem que Deus ele age na história. Por exemplo, você não tem como imaginar um calvinista não acreditando nisso. Porque um pressuposto da nossa crença é que Deus ele
age na história. Ele decretou todas as coisas, né, na eternidade, e ele as executa na história, certo? Então, os eleitos, a exemplo, os eleitos na eternidade já foram escolhidos. Na eternidade já foram escolhidos, já tem todos os nomes ali. Não tem como tirar nem acrescentar. Mas hoje, o que ele faz? Hoje ele chama. Hoje ele justifica. Hoje ele redime, limpa, torna santo. Mas já tinha determinado isso, decretado na eternidade, compreende? Isso acontece na história. Deus está mexendo na história. Porque da nossa perspectiva nós não sabemos quem são. Um preterista radical, ele não teria esse pressuposto, na minha opinião. E, exatamente, não significa reescrever a história. Significa executá-la, fazer acontecer. Mas um preterista radical, penso eu, ele não teria essa perspectiva. Ele acreditaria que não há sentido mais na Bíblia. Fecharia a escritura e viveria a vida dele como se fosse alguém no escuro. Porque ele não tem nenhuma luz para guiá-lo. Aí ele voltaria para os liberais lá. Não, eu uso a Bíblia. A Bíblia ela é uma luz para mim. Ela me ajuda a entender os princípios de vida que eu tenho que ter. Ela é uma ferramenta meramente ética. Irmãos, a escritura é uma ferramenta meramente ética. Ela muda as nossas vidas. Não é, diácono? Então, eu penso que os preteristas radicais hoje são os liberais. Agora, eu lamento muito em dizer que entre alguns reformados, isso já aconteceu. Já aconteceu. Inclusive, tem um deles que é vivo ainda hoje, chamado Gary DeMar, que escreveu bastante sobre educação e sobre escatologia, e que se tornou um preterista radical. Infelizmente, nós não podemos nem considerá-lo um irmão. Nós temos que entendê-lo como alguém que abandonou a fé verdadeira, porque isso é absurdo. Isso é absurdo. Ele vai abandonar pilares, pressupostos que são básicos da fé, como esse. Que esperança futura tem? Nenhum. Então nós não caminhamos na mesma direção. Por exemplo, né? Seriam esses. Tá, fale. Futura. Sim. Estamos vivendo o milênio. Na nossa escatologia, o senhor pode passar o microfone, diácono, aí para o irmão Jocélio, depois o irmão Jocélio passa para o diácono Daniel, só falando para o diácono Elísio aqui. Para a nossa escatologia reformada, que pode ser pós-milenista e amilenista, esses são termos assim que eles necessitam de uma explicação. Eles necessitam. Mas assim, resumindo, né? Não sendo dispensacionalista, vamos colocar nesses termos, nós cremos que o milênio está acontecendo hoje. Pode falar. Sim. É a segunda vinda que a gente chama. Vai acontecer tudo de uma vez só. Não, nós acreditamos que nós estamos na tribulação. É porque comumente aí os termos são interessantes, né? Por exemplo, quando a gente fala de milênio, né? O milênio para um dispensacionalista é um tempo maravilhoso. É um tempo que não pode ser agora, certo?
Porque agora é só TV morte, degradação humana e tudo. Não pode ser agora. Esse não é o milênio para o dispensacionalista. Para nós, reformados, óbvio, para alguns, entre os reformados, é o milênio. Porque o milênio não precisa necessariamente ser esse tempo bom para a humanidade. É porque o dispensacionalista, ele pensa que é um tempo bom para a humanidade. Perdão, para a igreja. Só que é um tempo bom para a igreja fora daqui. Nós entendemos que é um tempo para a igreja, um tempo bom, certo? Só que é um tempo só para a igreja. No meio da tribulação. A tribulação está acontecendo. E a igreja desfruta do milênio. Certo? A igreja desfruta do milênio hoje. Porque a igreja está em Cristo. E desfruta das bênçãos que o Senhor nos concede. Por exemplo, o sacramento da mesa do Senhor. O milênio não fala que terá uma mesa servida? Nós servimos a mesa. A mesa do Cordeiro, inclusive, né? Cristo Jesus. Corpo partido, sangue derramado, não é? Então tem essa perspectiva. Quanto ao milênio, tem algumas perspectivas. Por exemplo, alguns pós-milenistas, também reformados, eles entendem que nós estamos na tribulação, mas não estamos no milênio ainda. O milênio vai acontecer e será para toda a humanidade ver, e a humanidade desfrutar um pouco disso também. Será um tempo de bonança para todo mundo, porque o evangelho vai avançar. E o evangelho avançando será como no antigo Israel. Lembram de Israel na antiga aliança? Que era uma sociedade onde havia equidade, justiça, não é? E as nações afluíam até Israel. Lembram disso? Não era? Não era assim? Pois é. Pós-milenistas entendem que a igreja cumpre isso hoje, e que nós avançamos com o reino para que o milênio venha. Sim, não significa 1000 anos literalmente, mas um período de bonança, um período longo de bonança, certo? Tem essa perspectiva. Os nossos antigos pais, principalmente eles, os covenanters, os primeiros presbiterianos lá na Escócia, certo? E os puritanos na Inglaterra, eles tinham essa crença. Eles tinham essa crença, certo? Eu sou pós-milenista, mas ainda estou estudando sobre isso. Ainda estou desenvolvendo essa ideia. Ok? Conheço alguns irmãos que pensam assim. Então daí o senhor percebe como há uma diferença? O senhor percebe como há uma diferença da perspectiva do milênio? Não é? Agora sim, dentro do meio reformado há uma diferença, né? Mas entender o milênio como um momento onde a igreja será arrebatada, tirada daqui, e o povo vai ficar queimando aqui, e a igreja vai estar de boa, longe. É realmente, para o senhor ver, né? A caminhada teológica, ela realmente é uma caminhada, né? A gente precisa dar o passo, caminhar, estudar, né? Desenvolver, realmente. Sem pressa, a gente não tem nem como ter muita pressa para isso, porque senão a gente vai perder muita coisa, né? Mas uma boa observação que o senhor fez. Realmente nós precisamos estudar bastante. A minha pergunta é o seguinte: nesse preterismo radical, como esses preteristas eles explicam essa segunda vinda de Cristo que já ocorreu? Se diz aqui segunda vinda visível e pessoal de Cristo, para eles já ocorreu espiritualmente. Como eles explicam? Se o texto mesmo diz aqui, lá em Mateus 24:30, diz que então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão. Todos os povos, diz o texto, que todo mundo vai ver. E também a gente já leu que será como um raio, né? Ele diz, né? Como o relâmpago sai de uma parte a outra
do céu, todo mundo vê esse relâmpago, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, como eles explicam que Jesus, no caso, já veio e de forma espiritual, se o próprio texto está dizendo que é visível e físico essa volta, né? E essa ressurreição física dos corpos, a gente sabe que é físico, já está dizendo aqui, é física. Paulo diz que a gente vai ter um novo corpo, então a gente vai ter um corpo restaurado, glorificado. E como isso é espiritual, como eles explicam isso? Se o texto Você é está claro. perguntando radical, né? Eu estou perguntando como o preterista radical explica. O que é herético. Como ele explica isso, se o próprio texto é muito claro em dizer que nós vamos ter um novo corpo, e eles dizem que é espiritual, e a Bíblia diz que a vinda de Cristo é visível e é física, e eles dizem que é espiritual. Como é que eles explicam se o texto já deixa claro? Por exemplo, eu não me aprofundei no estudo do preterismo radical, o herético, né, tanto assim. Foi mais no ortodoxo mesmo, né, para fundamentar mais a crença do que propriamente compreender o que, vamos dizer assim, o adversário, né, o que o inimigo pensa. Mas, por exemplo, Gary DeMar, que era um reformado e se tornou, abandonando a fé, um preterista radical. Questionaram ele sobre o julgamento. Certo? E o julgamento? O grande julgamento? As pessoas não vão ser julgadas? Como é que isso acontece hoje? Me explique. Aí ele respondeu: quando a pessoa não morre, não segue o juízo? Não está em Hebreus? Esse é o julgamento. Ele acredita, né? Só que óbvio que ele ignora outros textos, né? Ele ignora outros textos. O Senhor julgará a todos, né? Os mortos ressuscitarão para isso. Ele fala de um julgamento individual, no caso, isso, né? Exatamente. Então, assim, para você perceber, ignoram-se muitos outros textos. Eu penso que um preterista radical e herético, ele vai ignorar. Senão, ele vai simplesmente espiritualizar. Por quê? Porque ele não tem compromisso com a ortodoxia. Com o que está escrito. Não tem compromisso com o que está escrito. Ou pelo menos de ser honesto e falar assim: bom, eu não tenho resposta para isso. Ele só ignora o texto. Por isso que é mais comum preteristas radicais serem liberais na teologia. Não é comum você ouvir um preterista, um reformado, uma pessoa que crê na Trindade, crê na salvação pela graça, crê na Escritura como regra de fé e prática, falar assim: eu sou um preterista radical. Para mim não tem nada disso aqui que vai acontecer mais. Entendeu? Para mim não faz sentido. É uma incongruência, mas é a loucura, né? Porque o texto ele é claro em dizer, né? Sim. Então, no caso, ele vai só ignorar, não vai ter uma explicação plausível para isso. Vai dizer que porque, assim como o senhor está falando que ele é liberal, o liberal ele diz que a Escritura não é palavra de Deus. Sim. Né? Só contém. Então, agora vejam. Sobre a perspectiva de Mateus 24, há preteristas parciais, há divergências entre os preteristas parciais. Aí nós vamos desenvolver isso daqui, certo? Há os que creem que Jesus já veio, como declarado aqui, porque por vários fatores que nós vamos desenvolver no decorrer das aulas, tá? Vai ter uma aula sobre essa ideia, sobre essa perspectiva apresentada. Então, esse aqui é até um gancho para os irmãos poderem voltar, tá certo? E também vou apresentar aqueles que não pensam, que são preteristas, mas que não, isso aqui ainda vai acontecer, certo? A gente vai apresentar isso direitinho com mais tranquilidade. Aí vai ser muito bom. Vai ser muito bom os irmãos estarem aqui para aprenderem sobre isso. Tá bom? Diácono Daniel. Aí depois o diácono Pedro e a gente encerra. Pastor, na verdade, o senhor usou uma palavra, só para os irmãos entenderem, né? Axiomático, né? Sobre a perspectiva religiosa, que é sobre a humanidade, né? Desde animismo, politeísmo, até enoteísmo, que é uma palavra que pouca gente conhece, né? Mas, por exemplo, quando você tinha lá os impérios persas, babilônicos, né? Eles eram tipos de enoteístas, né? Eles acreditavam que a divindade, ela se manifestava de maneira total em cada deus, né? Por isso que eles deixavam lá os povos adorarem seus deuses
e consideravam que cada um daqueles deuses que eles adoravam era a totalidade da divindade, né? Que é muito, parece um pouco com o monoteísmo. Só para o pastor explicar a palavra axiomático, que eu acho que a maioria dos irmãos talvez não entendem, e também a ideia sobre o dia D, talvez alguns irmãos não entenderam, né? Sobre que aquela batalha foi uma batalha decisiva, mas a guerra não terminou e nem ninguém foi julgado, né, depois desse tempo. Bom, irmãos, axioma é uma... Pode ser... Eu acho que nós podemos definir como uma proposição, uma frase que declara uma verdade. É um ponto de partida. Pronto, obrigado. Obrigado, Catulo, é isso mesmo. É um ponto de partida, né? Você... Eu acho que a gente pode dar um exemplo de um axioma para nós. A Bíblia é a palavra de Deus, irmãos? Pronto. Esse é um axioma para a gente. Não precisa de prova, né? É. Para os liberais, eles acreditavam desse modo, por influência do evolucionismo. Eu enganchei, irmãos, perdão. Do evolucionismo, certo? Aí vocês perguntam assim, pastor, mas o evolucionismo era algo biológico. Pois é, mas aplicou-se a tantas outras áreas. Até a religião, vocês estão vendo? Eles acreditavam nisso. Ah, olhe para Israel. Abraão saiu de onde, irmãos? Historiadores dizem que em Ur dos Caldeus se adorava quem? A lua, por exemplo. Isso é comum em povos animistas. É isso mesmo. Aí Deus o tirou de lá. E ele teve convivência com o quê? Com o politeísmo. Teve convivência com povos ali que eram politeístas. Por exemplo, no Egito, adorando vários deuses ali, né? Depois então desenvolveu-se o enoteísmo. É o meu Deus contra o teu Deus Baal. Eles entendiam que Abraão pressupunha isso, tá? O que é mentira. Abraão estava aprendendo realmente que Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Não pode colocar na cabeça de Abraão essa perspectiva. Abraão acreditava que Jesus é Deus, um exemplo para nós, e que Maria também tem poder divino, né? Não. Ele estava desenvolvendo isso. Ele não era um enoteísta. Mas os liberais fazem isso. Chegando então ao monoteísmo. Aí sim ele se tornou um monoteísta. Os liberais olhavam para a escritura, irmãos, desse modo, entendeu? É axiomático. Eles partiam daqui para aplicar essa ideia nas escrituras. Certo? Eles assumiam isso como uma verdade. Isso é verdade, ponto. É isso. Agora, compreenderam, irmãos? Sim? Levante a mão quem entendeu. Vamos deixar assim, né, Jack David? Agora sobre o dia D. Eu acho que o dia D... Pode falar. Sobre o etnoteísmo? Certo? Fale. Leia, por favor. Pode, por favor. Não. O problema é que os liberais assumiram isso como verdade, entendeu? Só que nós não, né? Aí você percebe que algumas declarações que parecem verdade não são. Porque não há neutralidade, né?
Sim. Sim, exatamente. Os irmãos entenderam? Agora, sobre essa questão do dia D, só para vocês entenderem, olhe para a santidade, certo? Olhe para a sua vida aí, para a sua vida como um cristão, para a sua vida de piedade, certo? Você ainda não é plenamente santo, ok? Plenamente não. Mas você é santo. Porque diante do Senhor, você é santo. O Senhor considera como santo. Você ainda não é plenamente. Certo? Já aconteceu o dia D. Na cruz, o Senhor tornou você santo. Agora o dia da vitória plena mesmo vai acontecer, onde você não terá mais corrupção alguma. O ainda não está chegando, né, irmã? Daqui a pouco. Então o dia D pode ser aplicado aí. Essa ideia, né, analógica, né, do dia D e o dia V pode ser aplicado nisso, por exemplo. Escatologicamente, do mesmo modo. O dia da vitória escatológica já aconteceu. Jesus não disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? Irmãos, a vitória sobre a morte já começou a acontecer. Você está em Cristo, morre, irmão, a morte eterna não será o seu fim. Percebe? Então essa vitória já começou a acontecer. Será plena logo. Talvez demore bastante, mas vamos falar logo. Não é? Mas ela é certa. É sobre isso que nós devemos tratar. Ela é certa. Eu falo demorada porque numa perspectiva pós-milenista, irmãos, diferente de uma perspectiva futurista, né, e imediatista, para nós ela vai demorar um pouco, porque nós aguardamos o reino de Deus avançar bastante sobre as nações. Então, se você olha para o mundo hoje, tem muitas nações e continentes que precisam do evangelho. É por isso que nós precisamos enviar mais missionários, por exemplo. É por isso que o evangelho precisa ser pregado cada vez mais, irmãos. É por isso que nós precisamos fazer mais discípulos. Por isso, para o evangelho avançar entre as nações. Por isso nós cremos que vai demorar mais um pouco. Mas nós não nos preocupamos com: os meus problemas vão ser resolvidos. Se essa é a preocupação, essa não é uma preocupação que um crente tem que ter. Sabe qual é a preocupação que o crente tem que ter? Avançar o reino de Deus. Porque a vitória é certa. A vitória é certa. Nós somos que nem o exército de Josué. Lembram de Josué? Vão para a guerra. Eu entreguei nas mãos de vocês os inimigos. O povo de Deus tem que ser igual ao exército de Josué, irmãos. Avança sabendo que a vitória é certa. É assim que o povo de Deus tem que ir. Mas nós somos muito medrosos, né? Aí eu tenho medo do Alexandre de Moraes, eu tenho medo do Lula, eu tenho medo do Bolsonaro, eu tenho medo... Irmão, eu temo ao Senhor. Porque todos esses homens se dobrarão diante do Senhor, quer queiram ou quer não, né? Diácono Pedro. Eu anotei aqui porque senão eu esqueço. Duas coisas que foram faladas. A primeira, que eu acho que tem que ficar bem claro, é que tribulação não é para a igreja, tribulação é para Israel. Quando Mateus 24 fala sobre tribulação, é para a nação de Israel. E aí entra um pouco do que o José falou, né? Que aí já é o meu segundo comentário. Quando o texto fala que todas as nações da terra, na verdade é todas as tribos da terra, ou seja, se referindo à nação judaica. Então, a nação judaica é que veria toda aquela tribulação. É tanto que o historiador Eusébio de Cesareia, quando ele vai falar sobre a tribulação, ele diz que os cristãos, quando eles leram Mateus 24, todos eles fugiram para outras cidades. Para quê? Para que só os judeus eles sofressem aquela perseguição.
Então, grande tribulação ou tribulação, dores de parto, nada disso é para a igreja. Nada disso é para nós. Ah, mas os cristãos sofrem. Mas porque grande tribulação e tribulação é uma linguagem de juízo de Deus. Os cristãos, quando eles sofriam um tipo de perseguição do anticristo. No caso, Nero e o Império Romano. Então são duas questões, duas coisas totalmente diferentes. Nós vamos desenvolver isso aí melhor nas outras aulas, viu, irmãos? Mas foi muito bom o Diácono Pedro ter trazido isso, viu? Deus abençoe. Demoramos um pouco mais hoje porque não vai ter ensaio do grupo de louvor. Mas domingo que vem a gente vai apertar um pouquinho mais o tempo. Vamos para a apresentação das crianças. Hoje nós já estudamos estas. O versículo de hoje é: além do Senhor, restaura a alma e é perfeita. Salmo 19, 7a. Bom dia, irmãos. Hoje nós estudamos a 10ª lição, que fala vivamos contente, né? Que é falado sobre os 10 mandamentos, que nós estudamos hoje sobre a cobiça, que foi falado sobre no livro de 1 Reis, foi falado sobre o rei Esdras, o rei Esdras, que ele foi cobiçoso. Foi o tema que nós estudamos lá na salinha hoje. E Laís, por gentileza. Então, 10º mandamento, qual é, a criança? Não cobiçarás. O que o 10º mandamento proíbe? O 10º mandamento proíbe todo descontentamento com nossa própria condição, toda inveja ou pesar à vista da prosperidade de nosso próximo, e toda tendência e afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertença. Oremos. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, muito obrigada pelo dia de hoje, por nós termos vindo para cá. Guardai as nossas vidas voltando para casa, para que voltamos sãos e salvos, que possamos vir de noite. Guardai a vida dos doentes, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe as crianças. Vamos para a nossa leitura do relatório. Amém. Que Deus continue abençoando a nossa escola dominical. Próximo domingo tem mais. E aos visitantes, tem alguém visitando a primeira vez? Não? Tem? Tem? Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe. Continue vinda. Aí.
Que Deus abençoe ainda mais, viu? Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente encerrar. Que Deus abençoe os visitantes e que vocês venham o próximo domingo também. Teve um aniversariante nessa semana, mas ela não veio, né? Depois a gente entrega ali o nosso mimo da escola dominical. Vamos orar, pedindo a graça de Deus. Pedir aí para o nosso diácono Rafael, que está orando e encerrando esse momento. Rafael, por favor. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa manhã. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, nos dê sabedoria para aprendermos todas essas lições que serão dadas, que será de muito frutos para a nossa caminhada cristã. Que o Senhor abençoe aqueles que estão aqui nessa manhã, como aqueles que não puderam estar. Nos dê uma refeição logo mais com a nossa família e para que possamos nos preparar para estarmos aqui à noite, Senhor, para estarmos presentes, para prestarmos culto ao Senhor. É no nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém.